Resultados espetaculares com um bom adormecimento. O exemplo de Sabrina. Sabrina, linda garota de 16 anos, sofria de fibrose cística. Essa doença, considerada genética, termina obstruindo as vias respiratórias. Ela só tem duas saídas conhecidas: o transplante de pulmões e do coração, com o pesado tratamento pós-operatório, ou a morte após um curto tempo. Colocando em prática desde a primeira noite tudo o que lhe ensinamos naquela mesma manhã, essa jovem viu a sua doença regredir de maneira espetacular em algumas semanas. Qual teria sido o novo saber envolvido nesta performance tão eficaz? É justamente o que queremos facilitar que você descobre para que possa encontrar rapidamente um equilíbrio salutar. Desta forma, você poderá melhorar seu próprio futuro e, consequentemente, o nosso, pois poderemos também nos colocar dentro de um potencial coletivo diferente. Pouco a pouco, nos afastaremos de graves perigos planetários, modificando os futuros da Terra para o benefício de todos, o nosso em primeiro lugar. Nosso objetivo é, assim, bem egoísta, já que sem essa modificação, a sobrevivência da humanidade ficará gradativamente mais problemática, para não dizer impossível dentro de pouco tempo, pois vivemos de forma inconsciente com o peso de uma infinidade de futuros potenciais coletivos excessivamente perigosos. Todos os sinais de alerta climáticos, magnéticos, térmicos, tectônicos, planetários, solares, galácticos encontram-se no vermelho. Paradoxalmente, esta situação não nos preocupa muito. Trata-se então de fazer a triagem destas potencialidades, aprendendo a receber informações do nosso duplo e não duvidando da sua existência. Quando o telefone toca, você o utiliza, sem precisar saber como ele funciona. O que lhe interessa é falar com o seu interlocutor. Ou seja, retornando ao nosso caso, depois de ter obtido, durante o sono paradoxal, as informações salutares do seu duplo, através das famosas aberturas temporais, Sabrina, a jovem que padecia de uma grave doença, não tinha mais necessidade do fisioterapeuta. As mucosidades que invadiam regularmente seus pulmões tinham desaparecido. Seu pneumologista a recebeu em consulta apenas para confirmar seu surpreendente bom estado de saúde. Seus resfriados habituais, que lhe ocasionavam bronquites catastróficas, tornaram-se benignos. Uma regra simples. O que ela tinha feito? Guiar seus sonhos? Impossível, pois perdemos toda a possibilidade de controle durante o sono. Por outro lado, é fácil controlar nosso processo de adormecer. E é justamente esse controle que, antes de tudo, permite obter a troca de informação desejada. Não importa se não nos lembramos disto, pois nosso corpo recebe as indicações que lhe permitem desenvolver melhores instintos de sobrevivência. Pouco a pouco, e às vezes até rapidamente, ele próprio nos fará saber. Assim, alguns dias depois, Sabrina nos telefonou. Ela queria compartilhar conosco a sua intensa alegria. Depois de alguns dias, ela disse: "Eu li um romance apaixonante, e ontem à noite, minha emoção era tão forte que eu chorei como uma criança. Que grande surpresa! Minhas lágrimas não são mais tão salgadas." Ela sabia que uma característica inevitável da sua doença é o aumento da salinidade das lágrimas e do suor. Então, ela prosseguiu, eu rapidamente passei a língua no meu braço. Podem acreditar que minha pele não tem mais aquele gosto salgado. E o melhor foi o sonho que eu tive esta noite. Eu não lembro mais dos detalhes, mas eu sei que estou curada. Eu não saberia lhe dizer nem porquê nem como. É uma certeza, simplesmente. Depois disto, ela seguiu esperando a confirmação desta impressão, deixando o tempo passar, mas consultando regularmente seu médico. Entretanto, é indispensável compreender que a pele salgada não é uma consequência dessa doença. Na realidade, trata-se da atualização de um futuro potencial perigoso, mal memorizado, que é capaz por si só de provocar uma doença grave. Por que você tem medo dos tubarões? Indagamos a Sabrina, logo no primeiro minuto de uma entrevista posterior. Ela se volta para sua mãe. Por que você disse isso a eles? Mas não foi eu. Protesta sua mãe, também surpresa. Uma de nossas repentinas intuições
tinha revelado que ela tinha esse medo doentio. Esse novo saber permite, de fato, desenvolver um diagnóstico intuitivo que rapidamente nos conduz ao caminho do equilíbrio procurado. Isso só é uma proeza para quem ignora o princípio vital subjacente. Não me diga que ninguém lhe falou sobre minha fobia dos tubarões? Interroga Sabrina. Por que você duvida da realidade das intuições? O mundo animal, por instinto, utiliza esse sexto sentido. Premonições lhe permitem evitar ou antecipar situações desagradáveis e sobreviver a cada instante, da melhor forma possível. Elas colocam em movimento o seu melhor potencial, sem saber que é uma aplicação, na realidade, de uma propriedade fundamental do organismo que o homem moderno esqueceu completamente, porque não reaprender esta função para utilizá-la no cotidiano. Revelado de uma maneira nem paranormal nem anormal, mas de um modo que todas as pessoas deveriam explorar, esta fobia dos tubarões revelava o lado mais intrigante de Sabrina. Como eu moro na Côte d'Azur, eu ia frequentemente à praia sem nunca colocar os pés na água, nem mesmo na areia molhada. E se alguém me forçava a fazê-lo, eu gritava, mesmo incomodando todo mundo, respondeu Sabrina. Parece lógico estabelecer uma ligação entre uma doença que deteriora os pulmões, esta aversão pelo mar, e os golfinhos, nos quais os órgãos respiratórios são, por assim dizer, mucoviscidosados desde o nascimento. Você sabe que, para esses animais, o medo dos tubarões é inato? Eu sinto este medo também desde a minha mais tenra idade, disse ela. Quando, em grupo, os golfinhos atacam seus perigosos predadores, os tubarões perfurando com seus narizes seus fígados, enquanto eles se movimentam com grande rapidez, respondemos: por quê? Eles produzem, através da transpiração, um elemento químico que provoca a salinidade de suas peles. Como a minha, exclama Sabrina, fazendo a possível ligação entre ela e esses peixes. É uma característica conhecida dos biólogos. Este suor tem uma função de diminuir as fricções com a água do mar. Pensamos que o ser humano pode resgatar um saber instantâneo em uma memória aquática coletiva. Isso não ocorre sem perigo, pois esta atualização sem controle pode, às vezes, e trata-se do seu caso, se tornar uma enfermidade mesmo mortal. Uma parte do nosso cérebro, denominado límbico, memoriza efetivamente os perigos passados para evitá-los, instintivamente. Se eu entendi direito, diz Sabrina, eu provoquei minha doença extraindo de um passado remoto uma lembrança aquática que teria criado em outro tempo um futuro perigoso. Sim, e sua vida atualizou esse perigo potencial. Somente o seu duplo podia organizar esse futuro durante uma troca de informação. Através de um novo equilíbrio, o seu corpo lhe faz saber que as informações obtidas são excelentes. Neste caso, o presente não seria mais que o retorno de um futuro que eu teria criado pelo passado. Digamos que seria uma atualização. Um retorno faz pensar de forma equivocada numa predestinação. Você descobrirá que tudo isso é perfeitamente verdadeiro e que é possível, sobretudo, compreender a verdadeira natureza do tempo e suas consequências vitais para o seu organismo. Procurar as melhores informações. O novo estado de saúde de Sabrina fez desaparecer a sua aversão ao mar. Um dia, com sua mãe, ela conseguiu nadar uma grande distância, sem apreensão. Um bando de golfinhos se aproximou a uma centena de metros. Ela foi invadida por uma felicidade intensa, que fez desaparecer suas angústias, aparentemente irracionais. Não teria ela conseguido captar uma informação ligada a esses mamíferos marinhos que logrou apagar de sua memória futuros potenciais inúteis e angustiantes? Nós temos a possibilidade de antecipar uma ação, memorizando situações futuras desagradáveis, para poder evitá-las. Neste sentido, é necessário perceber e modificar o futuro antes de vivê-lo, o que solicita a compreensão do mecanismo desta percepção. Não será este o objetivo de uma clarividência bem-sucedida? Mal dirigida, essa memória de um futuro possível pode determinar um desequilíbrio se a pessoa ver nela uma realidade inevitável, que já a perturba de maneira antecipada. Utilizada com discernimento, ela permite ao nosso corpo eliminar,
Os potenciais inúteis ou perigosos. Nós temos a capacidade de extrair as melhores informações durante nossos sonhos. Então, numa primeira fase, o único problema consiste na tarefa de assumir a maestria dessa parte do processo do sono. Sabrina compreendeu bem este processo e a evidência é a sua própria cura. Ela queria conhecer o processo biológico envolvido. O medo injustificado de um tubarão pode dar às suas células inúteis a possibilidade de sobreviver e de perturbar o seu organismo. A salinidade da pele não interessa ao homem. Quem, por medo, acionaria esse mecanismo poderia sofrer os efeitos negativos do processo necessário à sua criação. O efeito aparente de uma doença como a sua é, na verdade, uma causa que poderia ter a sua própria origem num futuro potencial mal memorizado. Nossas células desaparecem quando se tornam inúteis ou perigosas. Assim elas são programadas. Se um distúrbio qualquer impedir sua autodestruição, algumas delas poderiam se desenvolver de maneira anárquica, parasitando todo o corpo, sem dificuldade passando de um órgão a outro. Como eu pude desenvolver esse medo de tubarão? Ela indagou-me. O meio aquático, onde se banha e se desenvolve o feto, pode despertar uma memória inútil, ligada aos golfinhos ou aos tubarões, gerando um medo injustificável. Neste caso, a mucoviscidose é uma doença da memória perfeitamente reparável, não uma desordem genética incurável. Nesse tipo de patologia, as células perturbadas por uma má memorização não sabem mais se elas são úteis ou perigosas para o organismo. Chamada de apoptose, morte celular programada, essa autodestruição, então, se torna problemática. Um câncer que desaparece. Não estaria aqui o caso das células cancerosas. Uma informação em relação à inutilidade dessas células deveria provocar a sua desaparição. Entretanto, o sono é justamente a fonte natural dessas informações benéficas. Ele nos faz viajar do futuro ao passado, colocando-nos, muitas vezes, em situações difíceis. No entanto, a sua função é a de nos proteger. Uma pessoa doente, em estado grave, nos trouxe uma confirmação a este respeito. Após ter sofrido um câncer no seio, uma mulher de 50 anos viveu uma recidiva, desta vez no intestino grosso, que pode rapidamente levar à morte. Uma biópsia confirma um diagnóstico muito preocupante, nos informa o seu marido. O tumor maligno é tão grande que a oclusão intestinal é quase certa. A operação está confirmada dentro de uma semana. É nosso oncologista que nos enviou a você. Havíamos afirmado a esse médico que cada pessoa tem em si a possibilidade de resolver um desequilíbrio qualquer. Ele queria colocar à prova essa afirmação, que ele considerou certamente muito pretensiosa. Com este gravíssimo caso, essa mulher estressada nos escutou e, por não ter nada mais a perder, voluntariamente aceitou seguir, ao pé da letra, nosso ensinamento. 8 dias mais tarde, o exame tomográfico previsto para a operação foi realizado. Ele não mostra nenhum tumor, disse o marido atônito. Entretanto, o cirurgião quer operá-la. O que minha mulher deve fazer? Continuar a fazer o que lhe ensinamos e deixar ao cirurgião o cuidado de seguir suas melhores intuições. Intrigado por esta descoberta inesperada, o cirurgião decidiu, apesar de tudo, realizar a cirurgia. Ele não podia agir de outra forma, simplesmente pela deontologia, frente a uma pessoa com perigo de morte. Mas, diante do ventre aberto, ele não fez mais do que constatar o desaparecimento do tumor. 1 ano e meio depois da operação, sempre intrigado, o oncologista perturbou profundamente essa mulher. Uma remissão tão duradoura não é possível, disse-lhe o médico. Células cancerosas devem ter se desenvolvido novamente. Tenha cuidado, dissemos a esta mulher que, muito inquieta, nos telefonou. Esta afirmação desencadeia necessariamente perigosas possibilidades futuras. E se você as atualiza, elas podem se tornar mortais. Resolva as dificuldades como você resolveu aquelas que estavam na origem do seu tumor e siga, ao pé da letra, os conselhos do corpo médico. Ela consultou o seu cirurgião, que a submeteu a um exame do cólon. A câmera detectou uma minúscula aspereza.
ela nos disse ao telefone, terrivelmente angustiada, colocando em dúvida a sua capacidade de encontrar um equilíbrio salutar. Contudo, após a biopsia, o exame revelou absolutamente nada. O passado e o futuro a serviço da vida. Certamente, parece difícil afirmar que um equilíbrio reencontrado, em apenas alguns dias, permite restabelecer tão rapidamente um corpo, maltratado por uma longa doença. No entanto, se o passado e o futuro estão simultaneamente a serviço da vida, nada é impossível. Aprender através de uma teoria rigorosa que, na nossa memória, o futuro está tão presente quanto o passado, não é difícil, dado que este conhecimento é inato. Ele é mesmo vital. Para sobreviver, todo recém-nascido o possui e o utiliza, sonhando tanto quanto pode de noite e de dia. Isto significa que o sono nos libera dos desequilíbrios da vida, curando-nos de nossos males. Isso seria bom demais. Veremos que os sonhos podem levar-nos a modificar o nosso futuro e, consequentemente, a transformar o nosso presente. É essa modificação que nos equilibra ou nos prejudica. Desejar a cura de uma doença, de um amor ou equilibrar uma conta bancária, ao mesmo tempo conservando a nossa rotina diária, é uma ilusão, pois é a nossa maneira de viver e de pensar que desencadeia o nosso desequilíbrio, e somente nossa maneira de viver e de pensar pode recolocar ordem na nossa desordem. Contudo, saber com certeza que o futuro preexiste no nosso presente obriga-nos a controlar e modificar o nosso futuro antes de atualizá-lo no nosso presente. Os sonhos são essenciais à vida. Esta descoberta revolucionária sobre as propriedades do tempo torna os nossos sonhos mais importantes que a nossa vida. Não há nenhuma necessidade, inicialmente, de se lembrar de seus conteúdos, o que pode ser mesmo muito perigoso. O mecanismo do tempo lhe permitirá compreender o porquê deste perigo, que pode transformar a vida em pesadelo muito rapidamente. Na prática, a única coisa necessária é preparar-se para bem sonhar na noite, para muito bem viver no dia. O espaço e o tempo não são concebidos para tratar os doentes, mas para evitar as doenças. A prevenção não seria feita para os futuros doentes que ignoram seus próprios futuros potenciais. A vida terrestre é uma doença mortal que enterra a todos, dizem os humoristas, constatando bem que os nossos problemas corporais acabam sempre insolúveis. Contando demasiadamente com a nossa medicina ocidental, nos tranquilizamos com os cuidados e remédios alopáticos curativos, aguardando um estado suficientemente doentio para utilizá-los. Antigamente, os diagnósticos médicos, os oráculos, as previsões e as profecias prevaleciam sobre o conhecimento. Com o progresso tecnológico, os médicos se apoiam em aparelhos. Não utilizando mais uma energia que nosso saber ocidental ignora, eles frequentemente reduzem nosso organismo a um aglomerado de partículas químicas que analisam sem compreender a síntese. Portanto, a física os ensina que a matéria é ao mesmo tempo corpuscular e ondulatória. As ondas permitem receber e emitir informações. O rádio, a televisão e o telefone utilizam o aspecto ondulatório da matéria. O nosso corpo também. Uma perturbação no nível das informações vitais pode criar uma desordem. A ordem não pode retornar sem o desaparecimento desta parasitagem. Ignorar tal realidade, contentando-se em cuidar da parte corpuscular do nosso organismo, não é suficiente. Uma célula cancerígena emite ondas que não são as de uma célula normal. Não poderíamos pensar que a célula se comporta assim porque recebe informações que não são feitas para ela? Não é possível deduzir que a pessoa com câncer não procura as informações necessárias para sua sobrevivência? Ao modificar os seus pensamentos e os seus projetos, ela poderia criar e atualizar possibilidades futuras, capazes de propiciarem o seu restabelecimento. Um ser humano é mais importante pelos seus potenciais que pela sua vida num lugar preciso, onde é confrontado com vários tipos de dificuldades. Casa à venda. Tomemos o exemplo de uma jornalista que colocou à venda a sua casa do campo com uma necessidade urgente de dinheiro. Após 2 semanas, nada, nenhuma procura. Sabe da melhor? Ela nos pergunta ao telefone.
Um velho casal veio esta manhã, o marido visitando de um lado e a mulher do outro nos disseram finalmente que não tinham nenhuma intenção de comprar a casa, mas que a achavam linda. Que atrevimento! Uma perda de tempo para nada. Decidi fazer as malas. Por que não pensar que eles vieram para lhe dar uma informação cuja importância eles desconhecem? Se acharam a casa magnífica, talvez seja para lhe dizer que ela pode ser vendida. É exatamente o que eles me disseram. A sua casa será vendida rapidamente. E você quer partir? Já lhe explicamos que os sonhos podem resolver muitos problemas, ou deixar de lado as perguntas sem respostas, desde que saibamos escutar as suas advertências. Esta visita, aparentemente inútil, tem este significado. Permaneça na sua casa. Certamente você a venderá rapidamente. Quantas vezes temos informações significativas que levamos muito pouco a sério? Verificaremos que são as consequências de um futuro organizado em nossos sonhos. A noite contém conselhos. É um ditado vital que antigamente sempre era colocado em prática, sobretudo em política civil ou militar, onde as decisões podem perturbar um eleitorado ou revolucionar um país inteiro. Saber interpretar os sinais é uma necessidade de qualquer governo que deseja antecipar os melhores futuros. É também uma obrigação para quem deseja simplesmente ter uma vida em paz. Em função dos nossos conselhos, a amiga jornalista decidiu permanecer até o dia seguinte. Recebemos um telefonema, feliz nesta mesma noite. Adivinhem, é inacreditável. No final da tarde, um outro casal veio visitar minha casa. Animado, o marido me propôs comprá-la à vista. Você está vendo? Se não tivesse tido a visita do primeiro casal... Eu sei. Se eu tivesse ido embora, teria perdido esse negócio, pois o casal tinha a intenção de comprar hoje mesmo uma outra casa antes de voltar para a Bélgica. A sua espera foi recompensada e a sua sobrevivência financeira garantida. Todas essas diferentes pessoas nos mostram a que ponto é primordial o controle dos nossos sonhos. Para reencontrar o equilíbrio perdido, todas elas utilizaram o sono paradoxal, não duvidando da eficácia de um bom adormecimento. Saber que a solução se encontra no final do caminho nos libera de toda angústia, permitindo-nos encarar o nosso futuro sem nenhum temor. Isto é simples, mas não simplista. Uma pergunta aparece então em todas as mentes. O que fazer? Utilizar uma técnica, uma ginástica, se banhar, cantar, dançar, caminhar sobre o fogo, consumir drogas, imobilizar-se, entrar em transe, pedir a Deus, ao diabo, orar a todos os santos do paraíso, acender velas numa igreja. Na realidade, é muito mais simples e, sobretudo, sem perigo nenhum. Inicialmente, é necessário controlar o seu adormecer para beneficiar-se de uma noite enriquecedora. Nada é mais fácil do que controlar os próprios pensamentos antes de mergulhar no sono. Este princípio simples era conhecido desde os primórdios. Dos tempos 5 séculos antes de Cristo, os pitagóricos 7 já afirmavam no livro Os Versos de Ouro: habitua-te a dominar o seu sono. Não acolha o sono sob a doçura dos teus olhos, antes de ter examinado cada um dos teus atos do dia. Simples, é certo, mas atenção, não é simplista. Efetivamente, cada um utiliza esse princípio vital, mesmo sem conhecer os seus mecanismos. Assim, estamos todos no oposto do objetivo de nossas vidas, e nossos corpos ou nossas mentes se degradam muito rapidamente. O dia nos apresenta problemas que podemos sempre resolver dormindo, à noite. Preferimos complicar esta constatação simples para esconder a nossa inteira responsabilidade por nossas perturbações e desequilíbrios. O único problema é o de saber controlar um sono que parece nos entregar no âmago de uma inconsciência incontrolável. Ora, este controle é totalmente natural. O bebê o efetua sem refletir. É o resultado que, às vezes, nos surpreende imensamente e nos faz duvidar dos bons fundamentos deste mecanismo noturno. Um executivo muito eficiente despedido pelo seu duplo para seu próprio bem. Certa vez, confiando em nosso ensinamento, um casal esperava uma solução para um dos seus problemas. O marido não tinha nenhuma preocupação profissional. Embora pouco atraente,
A sua situação era estável e, sobretudo, muito confortável. Além disso, tendo conquistado um extraordinário desempenho comercial, ele aguardava uma promoção muito rápida. Após ter participado de uma formação, ele pensava que a aplicação do nosso ensinamento amplificaria ainda mais uma justificada recompensa. Desta forma, ele efetuou ao pé da letra toda a nossa orientação. 2 dias depois, chamado ao escritório do seu patrão, ele estava feliz, pleno de uma esperança legítima. Depois dos cumprimentos habituais e de um curto discurso, eis que ele recebe um cheque de despedida e se vê, mudo, no meio da rua. Após este violento choque, a sua mulher nos telefonou, furiosa. Se é isso o resultado dos seus aconselhamentos, parabéns. Entretanto, mais calma depois do diálogo que travamos, ela decidiu esperar os acontecimentos, tendo recuperado alguma confiança. Qual o risco você corre? Continue a controlar seus sonhos. Você queria a melhor solução aos seus problemas. Quem sabe que ela não se encontra já diante de seus olhos estupefatos? A solução final foi além de suas esperanças mais malucas. Eu nunca, disse. O seu marido teria ousado pedir demissão, sobretudo dentro do contexto atual. No meu setor, o desemprego é dramático. Então, agora, por causa de meu licenciamento, mudamos para o sul do país. O nosso sonho era deixar a capital. E tudo se encaixa muito bem. Tenho um salário da mesma ordem e a vida é mais barata. Fim. Das angústias. O controle das aberturas temporais muda nossas noites, assim como nossa vida. Além disso, é o único meio eficaz de não ser mais angustiado ou deprimido perante uma situação delicada, com a condição de saber por que e como proceder. Efetivamente, saber que o amanhã será melhor que hoje só pode trazer alegria ao coração. O estresse desaparece bem como as doenças que ele desencadeia, de maneira repentina e sempre perigosa. Através da ciência, que nos prova que a diferenciação dos tempos existe, não temos mais pretexto para nos queixarmos ou nos escondermos da realidade. Cabe a nós mesmos saber o que faremos dos nossos dias e das nossas noites. Conduzir a sua vida, a família, o próximo e mesmo um país pode se realizar sem medo do amanhã. Trata-se de não temer mais o que nos impede de caminhar, impondo-nos um futuro potencial coletivo que não é feito por nós nem para nós. Jean-Pierre Garnier Mallet.